cerca de 20 horas antes da invasão na Praça dos Três Poderes, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, dispensou por escrito, é isso mesmo, 20 horas antes da invasão, o GSI, que recebeu um relatório de alerta da BIM, 20 horas antes dispensou por escrito o pelotão com quase 40 homens do batalhão da Guarda Presidencial. Havia um pedido protocolado 2 dias antes da invasão, em razão da chegada de caravanas a Brasília. No sábado, o batalhão da Guarda Presidencial reforçou a segurança. Porém, na manhã do domingo, não havia policiais extras, apenas o efetivo normal. O GSI, sob responsabilidade do general Marco Edson Gonçalves Dias, não esclareceu o motivo da dispensa, nem o porquê da ação só ter ocorrido depois dos prédios terem sido triste e criminosamente depredados. Nelson Kobayashi, mais um sinal de que aquela denúncia feita pela Folha de São Paulo logo na segunda-feira, apontando mais culpados pela falha na segurança pública, que é dever do Estado, não só do Distrito Federal, mas a partir do relatório da Agência Brasileira de Inteligência aos órgãos do Poder Executivo do Governo Federal, é mais um elemento que reforça que há fogo debaixo dessa fumaça? Muito boa tarde, Pavinato, boa tarde a toda a nossa mesa, toda a audiência da Rede Jovem Pan. Olha, Pavinato, essa informação é muito importante e a gente já vem falando a respeito disso desde a terça-feira aqui no Linha de Frente, repercutindo o artigo muito bem escrito, questionando o uso ou o não uso do batalhão da Guarda Presidencial nos eventos criminosos que aconteceram no último domingo. E a gente vem questionando a responsabilidade exatamente do GSI. Porque tanto a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que sabia com antecedência destes riscos que infelizmente se efetivaram em atos criminosos no domingo, quanto o próprio batalhão estão vinculados, subordinados, debaixo do comando do GSI. E não é possível que a Agência Brasileira de Inteligência, sabendo desses riscos, tenha oficiado a tantos órgãos e não tenha dado ciência ao seu próprio comando, ao próprio Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério e que está dentro do próprio Palácio do Planalto. Muitas coisas são para a gente refletir a respeito disso, porque a gente tem visto uma série de decisões judiciais, de bloqueio, de afastamento, agora de prisão, de pessoas ligadas ao governo do Distrito Federal por suposta omissão que contribuiu para o acontecimento desses crimes. E neste caso em específico, o ato por escrito de dispensar o efetivo do batalhão Duque de Caxias, como é conhecido o batalhão da Guarda Presidencial, deixa até de ser um ato omissivo, mas passa a ser um ato comissivo, passa a ser uma ação, é um intento. Há ali algo a ser investigado como uma ação que merece justificativa, motivação. Claro, você tem a responsabilidade de fazer e deixa de fazer deliberadamente, e essa omissão é uma ação. Ele tinha obrigação, é por isso que é comissivo. Não, Pavinato, a minha crítica é em relação ao... Vamos deixar claro para a audiência, porque nós temos um público, claro, a maioria das pessoas na população são leigas, então é importante a gente esclarecer bastante e ser muito didático. Vamos esclarecer. Por que é que os entes, as pessoas, os agentes do governo do Distrito Federal estão sendo investigados? Porque se omitiram, porque deviam ter agido e não agiram. Omissão, inércia, ficaram parados diante de um risco. Mas um ato como este, do batalhão do GSI em relação ao batalhão Duque de Caxias, que ordena e que age determinando a dispensa do efetivo que estava ali para dar segurança, não é omissão, é ação, é uma ordem que se deu e que por isso é até diferente das omissões, é algo que inclusive está mais próximo de ser responsabilizado e que por ser
supostamente um ato a ser responsabilizado, deve de imediato entrar nas investigações que estão correndo. A gente precisa parar com investigação seletiva. Todas as pessoas, seja do governo do Distrito Federal, seja do governo federal, devem ser investigadas se para isso tivermos indícios. E essa matéria revelada hoje na imprensa indica fortes indícios de uma responsabilidade do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Eu vou pôr uma pergunta para a mesa, eu coloquei para o Nelson fazer esses esclarecimentos jurídicos, porque nós vemos aqui uma coisa bastante firme, sólida, como se diz em latim no direito, fumus comissi delicti, a fumaça, né, o sinal forte de que um delito foi cometido. E confirmado isso hoje, de que o GSI não só se omitiu, mas ele agiu para que aquele ambiente não tivesse o mínimo de segurança, nós temos uma ação até mais reprovável do que o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi afastado, né, teve a prisão decretada, está com os bens bloqueados, você vê a busca e apreensão na casa dele, nós vimos isso ao longo da semana também, pela paridade que o direito num Estado democrático deve ter. Pessoas em cargos de poder, pessoas que, ao que indicam os indícios e as provas obtidas até este momento, cometeram atos que não deveriam. Não deveria haver uma simetria de tratamento no judiciário para essas pessoas? Por favor, está na mesa ao debate. Alguém se arrisca? Nelson, não deveria ter uma mesma penalidade? Mesma penalidade. A gente está Porque o direito tem que ser aplicado igual. Acabei de ler aí Thomas More, não é? Até o diabo eu garanto a aplicação da lei para minha própria segurança. A gente está aqui o tempo todo, Pavinato, defendendo o Estado Democrático de Direito. Aliás, essa palavra nunca foi tão dita porque todo mundo concorda que a gente precisa preservar um Estado democrático. E em Estado democrático, um dos princípios basilares é o da isonomia, que significa tratar igualmente a todos e desigualmente na medida da sua desigualdade. Significa que a gente precisa dar equidade no tratamento. Nenhuma investigação pode ser seletiva. A gente tem que tratar a todos igualmente. Vou dizer mais uma coisa. Por que é que agora a gente teve afastamento já de imediato do governador e do secretário de segurança? Por que agora a gente tem determinação de prisão do ex-secretário de segurança e do comandante da Polícia Militar? É porque eles podem, em tese, interferir nas investigações, é o que diz a decisão que foi mantida pela maioria do Supremo Tribunal Federal. E por que é que os comandantes do GSI, do Comando de Policiamento do Planalto, estão todos lá diante de todos os documentos que podem ou não comprovar eventual responsabilidade? Veja que são realidades muito parecidas e que têm recebido um tratamento muito diferenciado. É sobre isso que nós estamos falando, igualdade no tratamento. Ninguém quer isenção de responsabilidade de ninguém, mas a gente quer que todos sejam investigados da mesma forma. É isso o que o Estado Democrático de Direito, que tanto estamos falando, exige. Nogueira, alguma consideração sobre esse posicionamento, né, essa revelação feita hoje pelo jornal Estado de São Paulo? Tenho sim, Pavinato. Acho que isso que o Nelson falou é muito importante. A minha área aqui na economia é muito ligada, aqui na Jovem Pan, é muito ligada à economia. Então eu tenho muito contato com empresários e investidores. Pavinato, se hoje você fizer uma pesquisa com qualquer grupo de empresários e investidores e fizer a seguinte pergunta: o que assusta mais o mundo financeiro e o mundo empresarial? É o poder executivo, ou seja, a incerteza que o governo Lula gera? É o poder legislativo, que é o Congresso? Ou é o poder judiciário, principalmente representado pelo Supremo Tribunal Federal? Em 99% das respostas, posso te garantir, a resposta será o poder judiciário. Então isso que o Nelson falou da falta de equidade, isso afeta outras áreas do país. No meu caso, que eu acompanho mais de perto, a economia. Chama-se insegurança jurídica. Esse episódio que mostra mais uma vez o Poder Judiciário tratando de forma desigual os envolvidos nos acontecimentos, sem entrar no mérito do acontecimento em si, mostra que o Brasil está desgovernado do ponto de vista jurídico. Uai, seu app de vídeos curtos.